Sabe quando a gente está lendo um texto antigo, tipo um texto sagrado, e de repente aparece aquela lista enorme de nomes? As genealogias. Exato. Aquelas listas que parecem não acabar mais. A nossa primeira reação é, sei lá, passar o olho rápido, né? Pensando, fulano gerou cicrano. Mas e se a gente parar e olhar com mais calma? O que será que tem ali no meio? Pois é, essa é a pergunta-chave. Porque muitas vezes assim, o tesouro está justamente nessas partes que parecem mais áridas, sabe? Essas genealogias, elas não são só árvores da família. Elas são, na verdade, mapas de um mundo. Mapas. Gostei disso. E se a gente souber ler esses mapas, eles revelam muito mais do que só laços de sangue. Revelam política, sociedade, crises, até as esperanças de um povo. E é exatamente nesse mapa que a gente vai mergulhar hoje. Nossa análise vai fundo num capítulo que é um exemplo perfeito disso, o capítulo 7 do livro de 1 Crônicas. Para nos guiar, a gente tem o próprio texto e, claro, as notas de bíblias de estudo, como a Holman e a NAA, que ajudam a decifrar as pistas. A nossa missão aqui é ir além daquela lista de nomes, para encontrar as histórias, a organização militar e os papéis sociais que são surpreendentes das tribos do norte de Israel. E, mais importante, tentar entender por que isso era tão vital para o público original do cronista. Certo, então. Vamos abrir esse mapa. A primeira coisa que, me saltou aos olhos no capítulo 7 não foram nem os nomes, foram os números. Os números são impressionantes. São números que parecem quase absurdos. Por exemplo, ele fala da tribo de Issacar e diz que nos dias do rei Davi só um clã, o de Tola, tinha 22.600 homens valentes. E o total da tribo, 87 mil homens contados para a guerra. É um exército gigantesco. É um número impressionante. E é o nosso primeiro grande indício de que isso não é uma simples lista de família. O que é fascinante aqui é que essa contagem transforma a genealogia em outra coisa. É tipo um censo militar. Um censo militar. Exato. O autor de Crônicas, ele está escrevendo para uma comunidade que está frágil, que acabou de voltar do exílio na Babilônia, sabe? Aí ele está fazendo um ponto muito claro. Ele está evocando a era de ouro da nação, a época do rei Davi, e dizendo, olhem a nossa força, olhem como a gente era organizado, nós já fomos uma potência. Então é quase uma ferramenta para levantar a moral do povo, assim. Mas esses números, eles são literais, 87 mil guerreiros só de uma tribo. As notas de estudo comentam alguma coisa sobre isso ser talvez simbólico? Ótima pergunta. E a resposta é provavelmente. Um pouco dos dois. Por um lado, a era de Davi foi sim um período de grande expansão, de poderio militar, existia uma estrutura. Mas, com certeza, os números em textos antigos carregam um peso simbólico muito forte. Sei. Um número grande como esse simboliza poder, segurança e, claro, teologicamente, a bênção de Deus, que prometeu multiplicar a descendência de Abraão, né? Então, para o povo que voltou do exílio se sentindo pequeno, vulnerável, ler isso era um lembrete muito poderoso da promessa e do potencial da nação. Entendi. E esse padrão se repete, não é? Lembro de ter visto números altos para outras tribos também. Exatamente. O padrão continua. Com a tribo de Benjamim, os versículos descrevem clãs que, se você somar, chegam a dezenas de milhares de guerreiros. Nossa! E o capítulo termina com a tribo de Azer e a conclusão é explícita. 26 mil homens escolhidos, varões de valor, contados para o serviço na guerra. O autor martela esse ponto de novo e de novo. Isso não é um álbum de família. É um dossiê estratégico mesmo. Uma lembrança da glória militar para inspirar um povo que precisava literalmente reconstruir o seu mundo. Ok, então o quadro geral é esse. Poderio militar, listas de guerreiros, organização. Mas o que me pegou de surpresa foi quando o autor quebra esse padrão. Completamente. No meio de todos esses homens valentes, desses censos, ele para tudo para contar histórias pessoais. E algumas das mais marcantes são sobre mulheres. Isso parece muito intencional. Extremamente intencional. São como holofotes narrativos no meio da lista, sabe? Vamos pegar o caso da tribo de Manassés. O texto dá 2 detalhes curiosos, um atrás do outro. Primeiro, ele menciona de passagem que a mãe de Maquir, um líder importante, era uma concubina aramaica.
Só essa pequena nota já diz tanta coisa, quebra aquela ideia de uma linhagem pura e mostra a realidade, né? A mistura de povos na região. Exato, é uma dose de realismo histórico. Mas o ponto principal vem logo em seguida. O texto faz questão de mencionar as filhas de Zelofiade. Para quem não lembra da história, que está lá no livro de Números, o pai delas morreu sem deixar herdeiros homens. Ah, claro. E naquela sociedade patriarcal, isso significava que a herança da família, a terra, seria perdida, passaria para outros parentes. E elas não aceitaram isso, certo? De jeito nenhum. Elas foram até Moisés, até os líderes, e apresentaram o caso delas. Argumentaram que o nome e a herança do pai não deveriam desaparecer só porque ele não teve filhos. E elas venceram. Elas venceram? Sim, a lei foi alterada por causa delas, permitindo que mulheres herdassem propriedade se não houvesse herdeiros homens. O fato de o cronista, séculos depois, fazer questão de incluí-las aqui, com o nome e tudo, reforça o status lendário que elas alcançaram. Elas não são um rodapé da história, sabe? São parte central da linhagem e um símbolo de justiça. Nossa, elas mudaram a lei, a história, e o cronista se certificou de que ninguém esquecesse. Isso é muito poderoso. Mas se a história delas é sobre justiça, a que vem logo depois, na tribo de Efraim, parece na direção oposta. Não é sobre empoderamento, mas sobre uma tragédia familiar. Parece tão fora de lugar ali. É talvez o momento mais chocante do capítulo mesmo. A lista de nomes de Efraim é bruscamente interrompida. O texto diz que os filhos do patriarca foram mortos por homens da cidade de Gate. Mortos como? Enquanto tentavam roubar o gado deles. Foi uma incursão que deu terrivelmente errado. É de uma brutalidade que choca. Você está lendo Fulano gerou Cicrano e, de repente, foram mortos. O texto te força a parar. E ele ainda descreve a dor do pai Efraim, que chorou por eles por muitos dias. Isso humaniza a genealogia de um jeito que eu não esperava. Exato. A dor é registrada como parte da história da família. O trauma se torna parte da identidade da linhagem. Isso fica ainda mais evidente no nome do próximo filho que Efraim tem. Ele o chama de Berias, um nome que, segundo as notas, soa muito parecido com a palavra hebraica para em desgraça ou em calamidade. Puxa. A tragédia ficou marcada no nome da geração seguinte. Mas a história não termina aí na desgraça. É aí que vem a virada, a superação. Sim. Da linhagem desse filho, que nasceu sob o signo da calamidade, surge uma figura notável. Uma mulher chamada Seera. E o texto atribui a ela um feito assim absolutamente extraordinário. Diz que ela edificou Bet-Horon, de baixo e de cima, e Uzen-Seera. Ela edificou 3 cidades. Uma mulher construindo cidades, isso é inacreditável para o contexto. Geralmente são reis, generais, homens poderosos que fundam cidades na Bíblia, não é? O que as notas de estudo dizem sobre o quão raro era isso? É excepcionalmente raro. A fundação ou a fortificação de cidades era um ato de poder soberano, uma prerrogativa real, militar. O fato de uma mulher ser registrada como construtora de cidades, com uma delas levando o próprio nome, é um testemunho incrível da importância dela, da liderança, talvez da riqueza dela. Uau! O cronista a coloca nesse registro para mostrar que, da maior tragédia, pode surgir uma força reconstrutora inesperada e poderosa. A linhagem de Efraim não terminou na dor. Ela se reergueu através da liderança de uma mulher. Fascinante. Então, a gente tem esses detalhes riquíssimos, quase novelas em miniatura, sobre Manassés e Efraim, mas aí a gente chega em outras tribos e o tratamento é completamente diferente. Eu estava lendo e de repente o versículo sobre Naftali e acabou. É muito curto, né? Curtíssimo. O versículo 13 diz apenas: os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, filhos de Bila. 4 nomes e pronto. Parece quase um descaso depois de toda a atenção dada às outras. O que está acontecendo aqui? Essa observação é crucial. Essa diferença de tratamento nos revela a mente do autor. O cronista não é um arquivista neutro que está só copiando e colando registros antigos. Ele é um teólogo e um historiador com um propósito. Ele está fazendo uma escolha editorial muito clara. E qual seria essa escolha? O foco dele está nas tribos que eram mais relevantes para a identidade de Israel no período pós-exílio, quando o texto foi compilado.
A comunidade que voltou da Babilônia era formada principalmente por pessoas das tribos de Judá, Benjamim e Levi. As tribos do sul? Exato. As tribos do sul, que formavam o núcleo da nação que estava se reerguendo ali ao redor de Jerusalém. As tribos de José, Efraim e Manassés também recebem atenção especial por sua importância histórica, por representarem o antigo reino do norte. Então, o silêncio ou a brevidade sobre Naftali é, na verdade, uma declaração. O autor está dizendo, sutilmente, eles não são o foco da nossa história de reconstrução agora. Exatamente. O que é omitido nos diz tanto quanto o que é incluído. O cronista está usando essas genealogias para construir uma narrativa específica sobre a identidade de Israel para o tempo dele. Ele enfatiza a força militar da era de Davi para inspirar coragem. Ele destaca histórias de resiliência e liderança em comum, como as de Será e das filhas de Zelofeade, para mostrar que a força pode vir de lugares inesperados. Sei. E ele foca nas linhagens que formavam o núcleo da nação que ele queria ajudar a fortalecer. Não é um registro histórico bruto, é uma teologia contada através de árvores genealógicas. Resumindo as descobertas, é incrível o que saiu daqui. A gente começou com o que parecia ser só uma lista de nomes, seca, monótona, e o que a gente encontrou, um censo militar que evocava a glória e a força da Era de Ouro de Israel. Encontramos histórias pessoais profundas, de uma tragédia familiar que marcou gerações e de uma superação impressionante. Vimos o destaque surpreendente de mulheres que desafiaram as normas, lutando por seus direitos e até construindo cidades. E, por fim, a gente percebeu que até o que não é dito, as genealogias curtinhas, são pistas sobre a mensagem do autor. E se a gente conectar todos esses pontos a um quadro mais amplo, dá para entender por que um documento como este era vital. Talvez até uma questão de sobrevivência para a comunidade que estava voltando do exílio. Eles estavam deslocados, a identidade deles estava fragmentada, o templo, a cidade, tudo destruído. Eles estavam se perguntando: quem somos nós agora? E essas listas eram a resposta, eram como uma certidão de nascimento da nação, reafirmando quem eles eram. Exatamente. Era a prova documental que os conectavam àquela terra, àquela história e àquela promessa feita a Abraão e a Davi. Ler sobre a força de Issacar, a justiça conquistada pelas filhas de Zelofeade, a resiliência de Efraim através de Será. Isso não era só uma lição de história, sabe? Era um ato de reafirmação de identidade. Claro! Era o cronista dizendo à sua geração: esta é a sua herança. Vocês vêm de guerreiros, de sobreviventes, de inovadores e de construtores. Vocês pertencem a esta grande história. Agora, vamos reconstruir. Num momento de fragilidade nacional, nada poderia ser mais poderoso. Isso nos deixa com uma última reflexão. O texto destaca Será, uma mulher construindo cidades, uma tarefa que a gente normalmente associa a reis e generais. Considerando que o foco principal do autor de Crônicas era a reconstrução da nação e do templo depois do exílio, o que a inclusão deliberada de uma fundadora de cidades poderia sugerir sobre os diferentes tipos de força e liderança que são necessários para reerguer um povo?